Vamos falar da famigerada, promete e nunca cumpre. Vocês conhecem ela assim também? É engraçado demais. O pessoal fala que a Klabin é a eterna empresa que vai evoluir, mas nunca evolui. É a eterna empresa que vai pagar dividendo, mas nunca paga. Vamos dar uma olhada no que foram os resultados da Klabin nesse primeiro trimestre de 2026. Vamos ver quais são as perspectivas para o ano de 2026, que eu vou confessar para vocês aqui, as perspectivas de Klabin para 2026 não são tão boas quanto você imagina. E se você já imaginava que ia ser ruim, talvez seja um pouco pior do que você imagina. A gente vai entender o porquê que Klabin nesse início de ano aí já tá caindo 11%. Se a gente pega das máximas, lá de fevereiro de 2026 para agora já caiu 16%. A gente pega bem do topinho aqui quando ela bateu R$ 21 lá, a gente tem uma queda de 19%. O porquê que essas empresas em geral, né, a Irani também, no ano aí caiu 11%, do Pico aqui também já caiu mais de 20%. Não foi diferente com a Suzano também, que no ano já caiu 17%, e do Pico que teve aqui até agora já caiu 27%. Então, o que está acontecendo com essas empresas que está gerando essa queda e se isso realmente está refletindo nos seus resultados? A Klabin não é uma das grandes posições da minha carteira, né? Eu tenho aqui 0,9% da carteira em Klabin, 31 mil investidos aí em relação aos 3,4 milhões que a gente tem investido no crack. Então, não é uma posição tão grande, mas é uma posição que, na minha opinião, é bem segura e que sim, tenho vontade de aumentar a posição em Klabin. Klabin, inclusive, é uma das posições gigantes em vários fundos de investimento de grandes investidores. Por exemplo, Juca Abdala tem muito Klabin, Lírio Parisotto já teve, se eu não me engano tem na carteira agora. O próprio FIA da Guepardo tem uma grande exposição em Klabin, assim, grande exposição em Klabin. O próprio Barça, né, gosta muito da Klabin. Então, realmente é uma empresa segura, porque além de ser centenária, isso não quer dizer muita coisa, né, porque empresas centenárias também podem falir, mas quando ela se torna centenária, a gente já vê que ela conseguiu sobreviver, já teve a prova do tempo, que é aquele famoso efeito Linde, que é comprovado realmente, né? A chance de uma Klabin continuar existindo é maior do que uma chance da Irani continuar existindo, entende? E além disso, ela é uma empresa verticalizada, diversificada, seu portfólio é diversificado. Então você vê que a Suzano rebenta queda quando a celulose cai, enfim, e a Klabin ela é mais contida, também cai, né? Porque também tem influência de celulose, só que como ela vende papel, fluff, papelão, craft liner, vende uma esteira de produtos, ela consegue conter um pouco mais essa queda. Da mesma forma, quando o contrário for acontecer, né? Ela é mais contida na alta também, por isso que ela é um pouquinho mais cara, que ela demonstra um pouco mais de segurança do que os seus pares. Então eu vou entrar aqui na análise avançada de Klabin e olha só o PL desta empresa atualmente, 28 de PL. Inclusive, queria abrir um parênteses para te explicar sobre PL, que é preço sobre lucro, e não o que é o indicador em si, porque já tem um vídeo aqui explicando os principais indicadores de ação. Se você é novo aqui no canal, te recomendo fortemente que você assista esse vídeo aí, que é realmente uma aula magna sobre os principais indicadores. Mas o que eu quero te dizer é que dentro do PL, a gente tem que olhar para o mesmo indicador com análises diferentes dependendo das empresas. Em empresas de commodity, o PL normalmente quando está alto, provavelmente é oportunidade. Provavelmente. Não necessariamente sempre vai ser, porque às vezes o PL ficou alto porque a ação despencou o lucro mesmo, apesar do preço estar continuando caro. Agora, normalmente o que acontece dentro das empresas de commodity é que o lucro cai influenciado ou pelo câmbio, ou pela commodity. E o preço, ele até cai também, como a gente já viu, só que ele cai menos do que o lucro caiu, porque todo mundo sabe que o lucro só caiu por conta da commodity, então não rebenta tanto assim no preço. Por isso, os PLs dessas empresas de commodity, em geral, quando elas estão descontadas, o PL tá ao contrário, né? Normalmente a gente sempre fala assim, pô, o PL bom é de 3 a 10, aí normalmente as empresas estão boas, empresas descontadas. Aí, no caso das commodities, não. O caso das commodities é o contrário, quando o PL tá muito alto, normalmente você tem que tomar uma atenção, porque provavelmente é por algum cenário macroeconômico. E aí eu já queria começar explicando essa queda aqui de 10,95, um fator muito claro, específico, não é segredo para ninguém. Você mesmo na sua simplicidade de análise, se você ainda não sabe analisar direito, você consegue fazer essa interligação racional bem facinho, ó. Se você digita aqui dólar e vê que caiu desde o início do ano para cá, ó, se a gente pega aqui desde o início do ano, ó, dezembro, 1º de janeiro de 2026 para cá, olha lá, caiu 10,85%. Klabin 10,95%. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Se você é uma empresa exportadora de produtos, você fabrica caneca para exportar, né? Aqui eu vou acumulando caneca. A Ingrid briga comigo, é que é vários cafezinhos, né? E eu esqueço de ir lá pegar o... Meu Deus do céu.
Vergonha, né? É bom que eu sempre uso os exemplos da caneca, né? Eu tenho mais caneca aqui, pra dar mais exemplo. Se eu sou empresa exportadora de caneca e eu vendo a caneca em dólares, eu vendo essa caneca aqui 10 dólares. Essa aqui, como ela é mais chique, é 20 dólares, beleza? Você concorda comigo que se o dólar tiver 5 reais, eu vendi essa por 10, essa por 20, 30 dólares. Se o dólar tiver 5 reais, eu ganhei 150 reais, certo? Agora, eu continuo tendo o mesmo custo de produção das canecas, eu continuo vivendo aqui no Brasil, eu sou uma empresa brasileira, só que eu exporto meus consumidores, eu sou fornecedor de pessoas no exterior. E aí o dólar caiu para 3 reais. Imagina só o seguinte, o dólar caiu para 3 reais. Eu vou continuar vendendo isso aqui por 10 dólares e essa aqui por 20 dólares, porque os preços são tabelados. Imagina que isso aqui é uma commodity e os preços são tabelados. Então eu não tenho esse poder de mudar o preço da commodity. Quem decide o preço da commodity é o preço tabelado global. Então, teoricamente, se eu vender essa aqui por 10 e essa aqui por 20, eu vou ter os mesmos 30 dólares. Eu poderia até vender um pouquinho mais caro, é 32 dólares. Só que agora o dólar tá custando 3 reais. Aí eu converto, deu 96 reais. Olha, eu perdi 54 reais mesmo vendendo mais caro, percebe? Então o câmbio, ele influencia demais em preço de commodity. Influencia na Petro, influencia. Influencia na Vale, influencia. Influencia em todas as... Influencia na VEG, influencia. A gente viu o resultado da VEG. Olha que interessante. A VEG cresceu sua receita no exterior, mas quando trouxe pro real, ela diminuiu a receita. Como assim, Léo? Cresceu a receita no exterior, mas diminuiu a receita em reais, porque o dólar tá valendo menos. Então essas empresas, elas vão sofrer com o dólar valendo menos. E aí, você pode encarar isso de duas formas. Você pode encarar como copo meio cheio ou copo meio vazio, né? Se tiver a caneca aqui no metade de café, eu posso encarar ela como meio cheia ou como meio vazia. Se eu encaro como meio vazia, pô, Klabin tem oscilação com o dólar e tal, não sei o que, eu não vou comprar essa empresa não, porque toda vez que o dólar cai, ela cai também. Ou você pode chegar com uma caneca meio cheia. Por quê? Pô, o dólar é mais forte do que o real. Em geral, a gente nunca mantém um câmbio parecido com esse por muito tempo. Se eu espero que o dólar continue se desvalorizando menos do que o real e assim, por consequência, o dólar valer mais do que o real no futuro, eu posso comprar essas empresas nesses momentos que tem esse gap de câmbio onde eu consigo realmente comprar as empresas mais baratas. E aí, posteriormente, se essa empresa continua boa, não tem problema dentro dela, é só o câmbio, a commodity, quando a commodity reverter ou o câmbio reverter, eu estarei posicionado numa empresa barata e agora sim ela arrebenta de dar lucro para mim. Então a gente tem que fazer essa conta. Será que vale a pena eu investir em Klabin neste momento que ela caiu porque o dólar deu uma caída, a celulose deu uma caída, esperando que isso vá se reverter? Porque a resposta é óbvio que sim. Só que depende do tanto de tempo que vai demorar. Se demorar 10 anos para reverter e 10 anos a gente ficar com a Klabin a 17 reais na carteira, imagina só o seguinte, você vai ter um retorno pífio durante 10 anos, talvez você vai ter um retorno real negativo durante 10 anos, para depois você coletar isso. E se a coleta for de 100%, valorizou 100% depois de 10 anos, mesmo assim não valeu a pena, porque você ganhou uma média de menos de 10% ao ano, entende? Então depende do tempo dessa reversão. E aí a gente precisa entender se pelo menos a empresa está fazendo o que ela deve fazer, que uma empresa de commodity, eu ensinei várias e várias vezes para você aqui. Se você é novo no canal, se inscreve aí no canal e assiste os últimos 10, é obrigação, todo mundo que se inscreve no canal agora tem que assistir os últimos 10 vídeos do canal, que cada análise vai se conectando na outra. E se você quer realmente aprender, né, você não quer só diquinha, você realmente quer aprender, ser independente, não cair em cilada, não cair em diquinhas, não se lascar mais na bolsa de valores, você precisa ter conhecimento. Eu te disponibilizo conhecimento de alto nível aqui de graça, só precisa sentar bom dia na cadeira e estudar. Aí isso eu não consigo fazer por você, mas te prometo que eu vou entregar aqui mais do que você imagina que poderia ser entregue de graça. Então vamos lá, vamos pro relatório da empresa. Você entra aí no RI da empresa, baixa o release de resultados e a apresentação de resultados. A gente vai primeiro para a apresentação, que é mais simples, depois eu quero te mostrar alguns detalhes ali dentro do release, tá? Então a apresentação é aquela básica, temos 15 páginas aqui, vamos passar bem rapidinho por elas, o panorama geral do resultado aqui da Klabin. Então aqui o desempenho do primeiro trimestre, ela fala sobre o quanto vendeu de celulose, o quanto vendeu de papel mercado, quanto vendeu de embalagem, quais foram as vendas totais, né, e percentual entre papel ondulado e saca industrial aqui, a receita líquida de 4,9 bi, a gente já vai ver se isso aqui foi bom ou não, porque a gente vai comparar com os outros trimestres, e o EBITDA ajustado foi de 1,7 bi. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a empresa está fazendo uma receita e que essa receita está virando sim uma EBITDA. Então a gente tem uma EBITDA sim aqui. Dentro dessas empresas,
de commodities, a gente tem que ver o fluxo de caixa operacional, que é o EBITDA. E aí a gente usa o ajustado, porque o ajustado tira efeitos não recorrentes, de equivalência patrimonial, de reavaliação patrimonial, enfim, alguns probleminhas contáveis que não realmente mexem no caixa. Mexe lá na DRE, mas não mexe no caixa. Então, o EBITDA ajustado é confiável nesse caso, tá? Então, aqui a gente tem 1,7 bi de EBITDA ajustado. É o quanto que a empresa está conseguindo depois de gerar receita, tirar os custos de produtos, pegar o lucro bruto, tirar os custos fixos, chega no EBITDA. Depois do EBITDA, a gente vai mexer com depreciação, amortização e impostos e dívida, né? Despesa financeira. Então, quero que você guarde esse número aqui de 1,7 bi por enquanto, tá? Aqui você consegue ver que a empresa, ela não é tão dependente assim de celulose, tá vendo? Aqui se a gente pega fibra curta, que é o mais básico do básico mesmo da celulose, né? O mais fácil, o commodity mais fácil da celulose, vende 29%, e a fibra longa, o fluff, 11%. Então aqui a gente tem 40% da empresa de celulose, o resto é tudo de papel. É o contrário da Suzano. A Suzano é 80% celulose e 20% papel. Percebe que a Suzano ela é muito mais dependente da celulose, né? Então aqui a gente consegue ver os resultados do primeiro trimestre, ó. O volume de vendas aumentou. Então antes eu vendia só 2 canecas, agora eu tô vendendo 3. Se eu sou um produtor de canecas, antes eu vendia 2, agora eu tô vendendo 3, quase quebrei aqui. Isso significa que eu sou uma boa empresa, porque eu tô aumentando a minha capacidade produtiva. Se eu sou uma empresa industrial, o que que os acionistas esperam de mim? Que eu invista o meu dinheiro em capacidade produtiva para que eu consiga produzir mais. Porque se meu produto é bom, eu quero ter volume de produto. Afinal, vai ter gente querendo comprar e eu vou estar conseguindo vender mais produtos, mais gerando mais receita. Então, quando a gente fala que o volume de vendas aumentou, isso é muito bom, né? Aumentou 12% o volume de vendas. Só que olha aqui, você juntando aquele conhecimento que eu te passei agorinha, como que pode o volume de venda aumentar tanto e a receita líquida aumentar só 2%? Imagina, eu tô vendendo aqui 12% mais caneca, então eu vendia 20, agora eu tô vendendo 23, 24, e mesmo assim a minha receita subiu só 2%. É como se eu estivesse vendendo as mesmas 20 canecas. Como que pode isso? Porque receita significa volume, que é o tanto que eu produzo, vezes o quanto que eu consigo vender, lógico, desse produto que eu produzi, o preço. Então, se o preço mexe, seja para cima, seja para baixo, eu vou ter alteração na receita. Inclusive, é uma forma de você analisar se a empresa é boa, inclusive olhando só para a receita, porque se imagina o seguinte, se essa receita dispara lá 30% a mais de receita, 30%, imagina esse cenário aqui, vou até escrever na tela, aumento aqui de 30% da receita, ó, vral. Isso é bom ou não? A resposta certa, os alunos da MGD ia falar isso, depende. Por quê? Porque depende do volume de venda. Esquece isso aqui, ó. Imagina que o volume de receita fosse menos 30% e a receita fosse mais 30%. O que que aconteceu? Pô, eu tô vendendo menos. Antes eu vendia 10 canecas, agora eu tô vendendo só 7, porque eu não tô conseguindo mais produzir 10. Ficou difícil produzir caneca, a minha máquina estragou, eu não consegui dinheiro para manutenção, então eu tô produzindo menos. Só que, por sorte, o preço da caneca subiu. Aí eu tô ganhando mais receita, né? Apesar de estar produzindo menos. Então, nesses dois cenários, é óbvio que a gente queria volume de venda subindo e receita líquida subindo. Isso é óbvio. Só que, entre os dois, o que é possível de controle da empresa? Que é o que a gente tem que olhar no relatório. O que que a empresa consegue controlar? O que a empresa consegue controlar? Ela está controlando bem? Que é o volume de vendas, o volume de produção, né? Então, aqui você consegue ver que ela subiu sim. Então, isso que foi um resultado positivo, apesar da receita ter subido só 2%, tá? Na minha opinião, resultado positivo. E o EBITDA ajustado caiu. Aqui a gente consegue ver o EBITDA caindo, o resultado caindo, porque tanto a celulose quanto o dólar caiu. Ou seja, um volume de vendas aumentado, por mais que a empresa esteja passando por dificuldade, que as empresas de celulose todas estão passando dificuldade agora pelo preço da commodity, pela cotação, pelo câmbio, né? E pela China também, que antes era uma grande importadora, agora ela é uma grande produtora, então ela produzindo muito mais, baixa o preço da commodity, né? Não tem como, oferta e demanda. E aí a gente consegue ver até aqui a média do dólar. Lá em 2025, no primeiro tri, tava 5,85 a média do dólar, agora tá 5,26, a média do primeiro tri de 2026. E aí perceba, a média do segundo tri de 2026 vai ser pior ou melhor do que isso aqui? Vai ser pior, porque nós já passamos 2 meses, né? 1 mês e meio, a gente tá no dia 12 de maio. Já passamos todo o abril, passamos agora metade de maio com um dólar abaixo de R$ 5. Ou seja, essa média aqui vai diminuir ainda mais. E pode ser que a Klabin continue aumentando o volume de vendas e a receita continue caindo, ou ficando elas por elas, porque o dólar vai diminuir. Se a commodity ficar parada, ela tem que subir o volume de vendas o mesmo tanto que o dólar caiu. E aí por isso que a Klabin já caiu tudo isso este ano, porque a galera antecipa os resultados. Então aqui você tá vendo, a galera, pô, o dólar já caiu 10%. Eu sei que a média do primeiro trimestre foi de 5,26 no dólar, mas eu sei que no segundo trimestre vai ser menor, então eu já vendo a Klabin agora. Nos casos, os curto-prazistas fazem isso, né? Então já antecipa o movimento. Outro ponto que tem que ser levado em consideração em empresas de commodity:
custo. Eu sempre falo para vocês, né? O quanto que aumentou de produção, o quanto dessa produção eu consegui vender, porque de nada também adianta eu produzir pra caramba se eu não consigo vender. Então, o quanto que eu fiz de produção, o quanto que eu consegui vender e o quanto que eu tive de custo. Porque às vezes eu produzo pra caramba, consigo vender pra caramba, mas meu custo tá subindo tanto que não tá compensando eu aumentar minha produção. Para aumentar minha produção de 10 para 20, eu triplico o custo. Não, então é melhor eu continuar produzindo 10. Então eu tenho que ter controle de custo também dentro das empresas de commodity, porque é commodity é controle de custo. Commodity não tem muito valor agregado onde eu posso cobrar o tanto que eu quiser. E aí por isso eu posso ter um custo mais alto. Não, não, não. Commodity é commodity. Eu não posso me dar o luxo de ter um custo muito alto. E aqui a gente consegue ver o custo por venda que não subiu, ó, no ano. Então ela fez um controle de custo muito bom. Desde o primeiro tri até agora, não subiu. Estamos aí mais ou menos 0%. Ou seja, muito bom, né? Porque ela aumentou a produção, aumentou a venda e manteve o custo. O que está atrapalhando a receita é realmente o dólar e o preço da commodity. A partir do quinto slide aqui, a gente já consegue perceber que o resultado da Klabin foi realmente aquém do esperado, mas não por conta dela, por conta do cenário macroeconômico. Aí você pode chegar nas duas conclusões, né? Pô, então a Klabin é uma boa empresa, faz sentido eu comprar ela quando ela tá descontada, a gente vai calcular o preço teto, se ela estiver descontada a gente aporta nela. Ou você pode ter a ideia do seguinte, pô, essa empresa está posicionada no setor errado, não gosto desse setor, esse setor é muito sensível, ele é ruim, eu não vejo perspectiva de valorização da celulose, então a empresa vai ter que arrancar os dois rins dela para conseguir produzir a ponto de superar a queda do dólar, superar a queda da celulose. Pode ter esses dois pensamentos, né? E aí tem gente que não vai gostar de se expor nesse setor, nem Suzano, nem Irani, nem Klabin, e vai ter gente que vai gostar de se expor nesse setor, e aí escolhendo a empresa, você vai escolher o risco. Suzano vai ser muito mais arriscado, o retorno vai ser um pouco maior quando a celulose voltar, né? Mas você tem menos proteção. A Irani fica ali no meio termo, depois vem a Klabin mais segura. Falando da dívida aqui da empresa, a gente já vem comentando várias vezes, né? Que ela tá reduzindo a alavancagem dela, lá na casa dos 4,5, hoje já tá em 3,1 em reais, né? Porque o real valorizou sobre o dólar. Então, se a gente leva em consideração em reais, a gente tá com a alavancagem de 3,1, dívida líquida sobre EBITDA. A intenção da empresa, inclusive, é aumentar a geração de caixa com o término das obras agora, dos investimentos que ela fez. Inclusive, esse dinheiro aqui que ela pegou emprestado e que aumentou a alavancagem foi justamente para poder fazer esses investimentos. Então, a intenção agora é subir caixa e reduzir a alavancagem. Isso é bom demais. Se eu reduzo a alavancagem, eu tenho menos despesa financeira e tenho mais fluxo de caixa operacional, isso vai gerar mais dinheiro para o acionista. E aí, os irmãos Klabin, que são os controladores da Klabin, eles gostam muito de dividendos. Tanto que eles distribuem dividendos mesmo em cenários como a gente está vendo agora, né? Tá distribuindo dividendos sobre o EBITDA, mesmo tendo o prejuízo operacional que a gente já vai te mostrar agora. A gente tem que continuar observando esse cenário aqui, ó, para ver se a empresa continua realmente reduzindo essa alavancagem. Seria o ideal ela reduzir a alavancagem, né? Fato é que ela já está reduzindo, mas gostaria de uma alavancagem ainda mais baixa do que essa aqui. Seria o melhor dos mundos na Klabin nesse momento de dificuldade, né? Em relação ao cronograma de amortização, porque a dívida, ela tá ok, né? Mas a gente tem que ver quanto tempo a gente tem para pagar essa dívida. E aqui a gente consegue ver no cronograma de amortização que tá bem tranquilo também, já tem 36 meses de cobertura, a posição que ela tem em caixa, paga as dívidas até grande parte ali de 2029. Então tá tudo tranquilo nessa parte da dívida. Até lá ela vai gerar mais caixa, ela pode emitir mais debêntures, alongar a dívida. Então isso é tranquilo, tá? O custo da dívida tá em 5,1% em dólar, então pega dólar mais 5%, basicamente o IPCA mais 5,1%. Uma dívida ok, né? Não é uma dívida ruim, que inclusive nesses momentos em que a gente tem valorização do real frente ao dólar, poderia ser usado para quitar a dívida, né? E como ela tem um hedge cambial natural, já que ela exporta, então se o dólar subir, ela vai estar ganhando mais receita também, porque ela está exportando em dólar. É bem inteligente a Klabin ter custo de dívida em dólar. É óbvio que a parte da dívida da Klabin ela é um pouco complexa. Então, o manejo do passivo da Klabin é bem específico. Isso aqui, inclusive, mostra um pouco da qualidade da gestão da Klabin, porque eles são bons alocadores de capital, eles, inclusive, conseguem fazer estruturas de capitais, pegando realmente a parte do credor ali, do investidor credor, e utilizando isso de maneira muito eficiente, né, para maximizar o resultado da empresa. E aí você consegue perceber, inclusive, dentro do DNA da Klabin, que ela sempre foi uma empresa mais alavancada. Por que será que ela sempre foi uma empresa mais alavancada? E continua crescendo, continua crescendo. Porque a gente olha agora nos últimos anos a Klabin aí com dificuldades, né? Se a gente olha nos últimos 10 anos, e aqui eu tô pegando um investidor que comprou aqui e que ficou esperando, né? Você teve aí uma valorização de 118% ajustado com os dividendos. Isso dá mais ou menos aí uns 10% ao ano. Não é lá aquela baita rentabilidade, mas quem conseguiu comprar em momentos específicos, porque a
gente não fica comprando Klabin todo mês, na verdade. A gente vai comprar Klabin quando ela cai. Então, quem comprou aqui em momentos específicos, ó, se a gente pega momentos específicos aqui de Klabin, se você tá comprando uma empresa de commodity, você tem que partir desse princípio, né, de que você, em alguns momentos, vai ter que diminuir posição, em alguns momentos você vai ter que aumentar a posição. Você consegue perceber aqui, pô, aqui em um ano a gente teve retorno de 129%. Se a gente pega daqui desse momento de compra, ó, a gente teve 100% de valorização em muito menos tempo, né, em 5 anos. Então, depende realmente do momento que você entra. Por isso que é tão importante fazer preço teto. Não vai naquela ladainha de empresa, se for boa, você compra qualquer preço. Não vai nessa ladainha, você vai reduzir seu retorno lá embaixo. Você pode até ter um retorno positivo, mas que vai ser lá embaixo em comparação com quem faz o mínimo de preço teto, que não tem dificuldade nenhuma em fazer, cara. Eu te ensino tudo de graça aqui, praticamente. Quase tudo você precisa saber, você aprende aqui no YouTube, cara. Então, realmente é sobre você ser preguiçoso ou não. E eu tô sendo meio duro aqui porque eu sei que tem muita gente que é preguiçosa sim. Que, deixa esse negócio, isso aí não importa tanto, você não tá dando a devida prioridade pra você aposentar 5, 10 anos mais cedo. Não sei o quanto vale 5, 10 anos sua vida, mas pra mim vale muito, meu amigo. A parte de proventos, eles distribuíram 278 milhões, né, anunciaram. A política de provento continua a mesma, de 10 a 20% do EBITDA ajustado. Então aqui, distribuíram 278 milhões, que é 17% do EBITDA. Né? Então a gente pega lá o EBITDA ajustado da empresa, ó, 1,669 vezes 17%, dá os 200 e poucos milhões ali, né? Aqui eles abreviaram, né? Não vai ser 17% do EBITDA, por isso que deu essa diferencinha aí de 2, 3, 4 milhões, é 17,5, 17,3 aqui. Eles escolheram distribuir 278 milhões aí, então, e vai ter dividendos intercalares, inclusive, né? Mas a gente vai falar sobre dividendo na Klabin em um outro momento. Então a gente tem um dividendo yield aí dos últimos 12 meses aqui em Klabin, 5,2%. Não é uma baita pagadora de dividendos, né? A gente vai até fazer o preço teto ali projetivo, que ela deixa o termômetro do mercado, não tem nada em muito baixa, né? Então não tem nada em tendência negativa. A gente só tem aqui realmente o Kraftliner, que é um dos grandes diferenciais da Klabin, né? A Klabin, inclusive, ela tem um próprio patente do Kraftliner, uma maneira específica que a Klabin criou de fazer Kraftliner de maneira mais efetiva, né? Enfim, é a única que tá aí com volume de vendas mais pro lado do ruim do que pro lado do bom, né? O restante tá aí tudo ok, tudo neutro, então ela não tem perspectiva, inclusive, de subir. Só a celulose, que realmente tá pressionada demais para baixo, tem a tendência de subir um pouquinho aí, porque a demanda do mercado tá alta e os preços ainda não subiram, não reagiram, né? Então a gente pode esperar talvez uma melhora, não substancial, mas uma melhora relativa da celulose nos próximos trimestres, que talvez não consiga nem suprir a queda do dólar. Então perceba, não estamos sendo otimistas com Klabin não, tá? Neste ano aí de 2026 talvez seja o pior ano de Klabin nesses últimos 5, 6 anos. Aqui a gente consegue ver um panorama geral dos preços, o que aconteceu, não? Celulose subiu venda. O bom da Klabin é isso. Como ela produz celulose, ela produz fibra longa e fibra curta, ela produz papelão, Kraftliner, ela pode escolher o que tá em maior preço e ela consegue produzir mais daquilo para poder vender e dar vazão mais naquilo. Então ela vê o que tem demanda e tal e produz aquilo. Aí você consegue ver que a fibra curta subiu 4%, ela arrebentou de volume de venda. A fibra longa perdeu o preço no mercado, ó, caiu o preço líquido por tonelada, ela não produziu tanto mais assim. Você consegue ver que isso aqui é a eficiência da Klabin, por isso que ela é mais cara do que as outras. Aqui a gente consegue ver na parte de papéis também, né? Então aumentou o volume de container board aqui, aumentou o volume de papel cartão, aumentou o volume de venda de papel ondulado, enfim. Vamos aqui por list, que eu quero te mostrar duas tabelinhas bem bonitas dos anexos aqui. Então você baixa lá embaixo e aí normalmente aqui sempre vai ficar os anexos de todos os relatórios, tá? Os anexos são os documentos contábeis, de maneira mais detalhada. Então aqui a gente consegue ver a DRE, ó, demonstração de resultado consolidado, e a gente consegue ver com grandes detalhes aqui o que aconteceu em 2026. Vou até dar um zoom maior aqui para a gente conseguir ler bem certinho. Então receita bruta 5,9 bi. Consegue perceber que foi maior do que a receita bruta do primeiro trimestre de 2025, mesmo com dólar mais baixo, celulose mais baixa, 6% maior. Por quê? Eficiência da empresa de produzir mais. Então, ponto para Klabin, né? Daí a gente tem um negócio aqui, ó, que é a variação valor justo dos ativos biológicos. Consegue perceber isso aqui? Por isso que é importante você olhar a DRE sempre completa, tá? Olha só que interessante. Lá no primeiro trimestre de 2025, os ativos biológicos de Klabin valorizaram. Então, entrou aqui na DRE. A gente já vai entender o que é esse ativo biológico, pode ficar tranquilo. Aqui no quarto trimestre, valorização também, entrou aqui na DRE, o que auxilia demais aqui no lucro, né? Agora, olha que loucura isso aqui, ó. Mesmo a receita sendo maior do que lá no primeiro tri, como eu tive variação negativa aqui do ativo biológico, considerável, né? Porque aqui, entre isso e isso, foi uma variação de quase 1 bi. Porque esse aqui foi 388 para cima e o outro foi 581 para baixo. Então, todo esse gap aqui, ó, é 1 bi de diferença praticamente. Vou até fazer a
conta aqui para ficar bem certinho, ó. 581.330 mais 388.044. Então, 969 milhões, né? Quase um bi aí de diferença. E a gente tem um pouquinho aumento de custo dos produtos vendidos. Era 3,6 aqui e aqui subiu para 3,8, um aumento de 7% dos custos. Então, a gente teve um lucro bruto bem menor, ó. Queda do lucro bruto 69%. Mas a gente vai entender já o que é esse ativo biológico. Quando você tem dúvida em alguma coisa aqui no release, vou te dar um macete, que eu demorei muito tempo para poder acelerar as minhas análises. Fiquei com dúvida no que é ativo biológico. Imagina a primeira vez que eu tô lendo isso aqui. Você tá lendo isso aqui pela primeira vez, sozinho, não tá vendo vídeo no YouTube e tal. Aí você, pô, ativo biológico, que danado que é isso? Você pode fazer o que todo mundo faria. Pegar e jogar no Google, no chat GPT, mas tem uma técnica ainda melhor. Você dá um Ctrl F aqui no próprio PDF e digita ativos biológicos. Você vai ver tudo que o release fala sobre ativos biológicos. Aí a gente vai passando lá. Vamos ver aqui, ó, o que é ativo biológico? Olha aqui, efeito da variação dos ativos biológicos. Olha o saldo inicial do ativo biológico, aí tem exaustão, custo histórico e tal, é que ele explica bem certinho o que é cada um. Que na verdade, o ativo biológico, como o próprio nome já diz, ativo você sabe que é o que é seu. Biológico, teoricamente a gente tá pensando numa empresa de celulose, pô, vai ser fazenda, vai ser plantação, né, das árvores lá, os eucalipto e tal. Tudo isso, quanto que vale isso para Klabin? Então, a reavaliação do ativo biológico é isso. É como se fosse uma reavaliação de imóvel no fundo imobiliário, e aí o imóvel valorizou, desvalorizou. Isso não mexe no caixa. Se o imóvel vale 1 milhão, ou desvalorizou para 950, ou valorizou para 1 milhão e 50, você concorda que esse 50 que subiu ou desceu não mexeu no caixa, no fluxo de caixa? Na Klabin também não mexe no fluxo de caixa, só que ele entra na DRE, tem que entrar na DRE no caso das empresas aqui, né? Então a gente, ó, avaliação dos ativos biológicos por seu valor justo considera certas estimativas tais como preço da madeira. Então tem lá, sei lá, 100 mil hectares plantar de madeira. Quanto que tá o preço da madeira para ver quanto que vale isso aí? Pô, a madeira vale 100, então vale tanto, X. Pô, a madeira agora tá custando 50, pô, vale X dividido por 2, né? Então diminuiu a avaliação do meu ativo biológico. Mexeu no caixa? Não mexeu no meu caixa. Não mexeu no quanto que eu produzi, mas mexeu no meu lucro contábil na DRE. Então aqui ele fala, ó, dessa forma, o efeito contábil não caixa do valor justo, não caixa, que ela tá falando que não mexe no caixa, tá? O efeito contábil não caixa do valor justo do ativo biológico no resultado operacional, no período foi negativo em 764. Então, aqui ficou claro, né? Ficou claro o que aconteceu, o que é esse ativo biológico. É um evento não recorrente que não necessariamente vai acontecer todas as vezes. E você não pode considerar isso aqui como lucro também, em geral, né? Porque ele também é contábil, que se a madeira valorizou, mas ela ainda fica plantada, eu não tô colhendo frutos disso, né? Então, tanto pro negativo quanto pro positivo, a gente tem que sempre ajustar. Que no caso, assusta pra caramba, porque a galera só vê aqui que o lucro caiu 69% e fica doido. Aí que tem as despesas gerais depois, e a gente vem aqui, ó, resultado operacional antes da despesa financeira. Já tá em preju, justamente por conta desses ajustes contábeis. E aí a gente chega ainda na despesa financeira, que subiu 73% de um ano para o outro, mas reduziu consideravelmente do quarto tri para o primeiro tri de 2026, né? Então a gente vê que a despesa financeira realmente subiu, mas a tendência é agora começar a descer, né? Então aqui tem as despesas, e aí então a gente tem aqui o resultado financeiro total depois de prejuízo também. Eu não tô tendo receita financeira mais do que minha despesa. Normal, nas taxas de juros atuais, né? E tão alavancada quanto a Klabin é esperado que a despesa financeira seja maior mesmo. E aí aqui a gente chega no LAIR, né? Que é o lucro antes do imposto de renda. Já tava no preju. Aí como tava no preju, teve provisão aqui de IR, né? Então resolveu aqui um pouco do problema, mas ficou aí no preju. A empresa, a Klabin, ficou no preju. 500 milhões de reais. Só que é isso que eu tenho que olhar dentro da Klabin? Não é isso que eu tenho que olhar dentro da Klabin. O que eu tenho que olhar dentro da Klabin e de todas as empresas de commodity é o quanto que ela tá gerando de caixa. Tá aqui, ó. Talvez você seja mais fã do fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre, ele sofre muita interferência do quanto que eu tô investindo na empresa. Então, às vezes eu preciso fazer um CAPEX mais alto, que inclusive foi um detalhe aqui da Klabin também, que eu já vou te mostrar aqui agora. Então, pode ser que em um trimestre específico eu tive que fazer alguma manutenção, eu tive que aumentar meu OPEX, eu tive que aumentar o meu CAPEX, e aí eu diminuo o fluxo de caixa livre. Mas o que importa de verdade dentro dessas empresas é o fluxo de caixa operacional. O quanto que eu tô ganhando com a minha operação. É óbvio que a empresa pode consumir todo o fluxo de caixa que ela tá gerando com a operação dela com as dívidas, despesa financeira dela. Então, a gente tem que fazer esse ajuste. A gente conseguiria pagar as despesas financeiras todas com esse lagido aqui, né, com esse EBIT? Óbvio que sim. Então, a gente tem que acompanhar este valor aqui, ó. E aí, sim, foi negativo o resultado. 10% de variação abaixo, justamente por conta da queda do dólar, diminuição do preço dos commodities, né? A gente não teve grande aumento dos preços das commodities e a gente ainda teve aumento da oferta por conta das produções na China. Isso aqui, na verdade, não foi um resultado horrível. Não foi um resultado horrível. Foi um resultado que a gente poderia esperar. Para quem é mais inteligente, poderia esperar isso aqui. Já tava esperando. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que aconteceu especificamente nesse primeiro tri com a Klabin, né? Que
tudo colaborou para que o resultado dela fosse um pouco pior, é aqui na parte de desempenho operacional, no sumário você tem aqui, ó, paradas programadas de manutenção. Clica aqui, a gente vê que Monte Alegre, ó, paradas programadas de manutenção. No primeiro trimestre de 2026, conforme programado, ocorreu parada geral da manutenção da unidade de Monte Alegre, que produz papel, cartão e craftline. As paradas gerais de manutenção da unidade teve duração de 14 dias e custo direto de 124 milhões. Em relação à última parada, realizada no quarto tri de 2025, a duração foi de 2 dias maior e o custo 14% maior, refletindo além da inflação o maior escopo de extensão de serviços realizados em preparação para a nova caldeira de recuperação. As atividades foram retomadas na fábrica e ela opera normalmente. Então você percebe que a gente tem uma outra parada programada aqui, né, em agosto. Você consegue perceber que essa parada programada aqui em Monte Alegre gerou um custo mais alto mesmo. A gente tem que acompanhar como vai ser esses custos, quanto tempo vai ficar. Ou seja, ela ficou 14 dias sem produzir, o que já acaba um pouco com o resultado, né? 14 dias sem produção. São 14 dias que não tá imprimindo craftline. Então tenho menos volume de venda, eu poderia ter mais volume de venda se eu tivesse produzindo. Então isso aqui também foi algo que prejudicou o resultado da Klabin, né? Coisa que não vai acontecer no segundo tri. Então, por mais que a gente veja aí a média do dólar um pouco mais baixa, a gente pode ver um pouquinho do aumento de receita. Tá bem nebuloso o que vai acontecer, né? Mas é melhor você jogar contra do que você jogar a favor neste momento. Vamos pro preço teto aqui, bem rapidinho, na Klabin. Aqui a gente tem um preço teto projetivo, a gente tem que olhar o EBITDA ajustado, quanto que a gente espera, e aí a gente projeta o payout da empresa aqui. Eu vou colocar aqui o payout de 17, porque foi o que ela pagou nesse trimestre, pode ser que seja o que ela continue pagando nos próximos trimestres. E a gente pode pegar o EBITDA e a gente pode ser negativo com ele, né? Esse foi o EBITDA do trimestre. A gente pode multiplicar por 4 se você acredita que vai só replicar o que aconteceu, e aí a gente já tá sendo bem pessimista, porque esse primeiro trimestre foi realmente uma queda de EBITDA de 10%, a gente consideraria que todos os outros trimestres também cairiam em relação às suas médias anteriores, 10%. Então, basicamente, se a gente projeta isso aqui, ó, perceba 6,676, né, 6 bi, a gente teria um preço teto projetivo para yield de 6% de R$ 3,08, que ela teria um yield projetado só de 5,43. Então, realmente a gente não teria mais segurança olhando para dividendos, tá? Se a gente é um pouco mais otimista e pega o EBITDA dos últimos 12 meses e tira aí, sei lá, 5%, ou então a gente pode tirar até os próprios 10%, a gente ficaria aqui, ó, com um preço teto de 3,21. Tá? Então, pegando o EBITDA dos últimos 12 meses, tirando 10%. Se a gente não é tão pessimista assim, coloca uma queda no EBITDA de 5% no decorrer do ano, então, comparação do ano inteiro de 2026, a gente teria um preço teto de 3,38, que provavelmente é isso aqui que a galera tá projetando, né? Uma queda anualizada aí do EBITDA de 5%. A cotação ficaria no preço justo aí de 3,38. Se a gente tira a tesouraria, 3,44. A gente ainda assim não teria tanta margem para justificar aporte, olhando para os dividendos. Agora vamos falar do valuation pelo fluxo de caixa. Aí quando a gente entra aqui agora no valuation fluxo de caixa descontado, a gente usar o lucro líquido na Klabin vai ficar meio alterado, porque apesar de você poder usar, tá? Se quiser fazer esse tipo de valuation, tudo bem. Mas aqui o mais aconselhável, tanto em Petro, quanto em Klabin, quanto em Vale até dá para usar o lucro líquido, tem pouca dívida. O fluxo de caixa livre é muito parecido com o lucro líquido, né? Mas aqui se a gente pegar o modelo de valuation de desconto desse tipo de empresa, tem que ser o fluxo de caixa livre. E aí, para poder pegar o fluxo de caixa livre, a gente precisa ir lá no release de resultado e fazer uma projeção aqui. Porque a gente teve eventos não recorrentes que fizeram com que o quarto tri e o primeiro tri de 2026 fossem negativos no caso do fluxo de caixa livre, certo? Então o que a gente pode fazer é pegar o EBITDA e tirar o CAPEX e simular em cima desse EBITDA, ou o que a gente pode fazer é pegar o fluxo de caixa livre de 2025 e projetar ele para cima ou para baixo, de acordo com a sua premissa. Então dá para fazer os dois. Vou só citar um exemplo aqui para ficar em cunho didático e você aprender mais uma coisa nova, né? E aí se você não sabia que daria para utilizar esse modelo de valuation e tá aprendendo agora, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que eu vou te ensinar mais coisa, tá? Então aqui vamos pegar, por exemplo, o EBITDA ajustado lá, 1,669, e tirar o CAPEX. A gente teria que tirar, na fórmula corretíssima, o investimento em capital de giro líquido também, tá? Mas a gente não vai fazer isso aqui só para simplificar. Então seria basicamente isso aqui, o fluxo de caixa livre, vezes 4. Então a gente teria aí, em média, 3,3 bi de fluxo de caixa livre, tá? Média, isso aqui é a média. O que a gente poderia fazer também é pegar o fluxo de caixa livre do ano anterior, foi um 6,19, e aí você adiciona ou subtrai. Por exemplo, se a gente subtraiu 10% do EBITDA, vamos subtrair 10% do fluxo de caixa livre, daria aí na casa dos 3,2 também. Fluxo de caixa livre provavelmente
pode ser que seja maior mesmo do que 2025, porque o CAPEX vai ser menor. Se o CAPEX vai ser menor, o fluxo de caixa livre tende a ser maior, tá? Tende a ser maior. A gente consegue ver aqui, ó, que no quarto tri o CAPEX foi de 1 bi, aqui já foi de 800. Então pode ser que venha melhor mesmo o fluxo de caixa livre, tá? E até porque o EBITDA aqui caiu e isso foi grande responsável para diminuir o fluxo de caixa livre. Então eu vou usar aqui o 3.3 bi para a gente fazer as nossas simulações, tá? E a gente vai ver mais um detalhe, ó. Se eu coloco aqui 3,3 bilhões de fluxo de caixa livre, como eu tô olhando só para o fluxo de caixa livre, e aí eu vou colocar aqui uma taxa de desconto de 15% e um crescimento aqui de 8%, você consegue perceber que a Klabin seria negociada aí a 5,27. Isso olhando só para o fluxo de caixa livre. É óbvio que este valor intrínseco aqui, ele leva em consideração o valor intrínseco para os credores, porque o fluxo de caixa livre ainda não paguei o credor, quanto também para os acionistas. Então, o que eu deveria fazer aqui agora para virar o Equity Valley? Eu teria que tirar a dívida líquida daqui, deste valor do market cap. A gente vem aqui, ó, na dívida líquida da empresa e subtrai isso aqui do market cap, tá vendo? Então, basicamente, o que a gente faria seria isso aqui, ó. A gente pega esse market cap aqui, que foi o que a gente simulou, né? Que inclusive jogando bem pessimista aqui, realmente usando das piores e piores projeções para Klabin, menos a dívida líquida, a gente teria o valor real de market cap da Klabin. E aí a gente dividiria isso aqui pelo número total de ações, né? Ex-tesouraria. Isso aqui a gente tá fazendo um valuation bem lascado para a Klabin. Teria aí então um preço até de 1,45. Então perceba, ou as projeções da galera é que esse fluxo de caixa livre aumente consideravelmente, ou a projeção da galera tá muito mais para fluxo de caixa descontado olhando para potencial de remuneração através dos dividendos do que realmente para esse cenário atual de fluxo de caixa pressionado. Por isso que eu disse para vocês que provavelmente 2026 vai ser um dos piores anos para a Klabin aí, pode ser que ela venha sofrer até mais no papel, e a gente começa a ter melhora da Klabin quando o fluxo de caixa livre chega lá na casa dos 4,5 bi, ó. Se chega na casa dos 4,5 bi, hoje a gente tá com market cap aí de 21, se chega na casa dos 4,5 bi, ela teria 44 de market cap, tirando os 24 de dívida líquida. Perceba o quanto ela quitar essa dívida vai ser vantajoso pro valuation dela, tá? Então grande parte aqui desse market cap que ela tá perdendo é justamente por conta da dívida. Então tira 24, vai dar 21 de market cap, basicamente ela vai estar cotada basicamente ao que está hoje, que é 3,50, 3,40, né? Vamos até fazer essa continha aqui, só para ficar didático. Então, ó, seria este valor aqui, menos a dívida líquida que a gente olhou lá de 24 bi, dividido pelas ações ex-tesouraria. Daria aí um preço de 3,40, tá? 3,40 considerando o fluxo de caixa livre de 4,5 bi, tá? Então, dentre todas as três empresas de celulose, eu ainda não li junto com vocês aqui, Irani, e também não li com vocês aqui, Suzano, mas dentro dessas três empresas, com certeza a Klabin é a mais cara dentre elas. E não está com projeções muito boas para 2026. A gente pode esperar uma reversão de tudo isso? Podemos, né? Só do dólar voltar para os R$5, né? Subir os 10% dele ali, a Klabin já voou de novo, provavelmente. Se a celulose também aumentar um pouquinho, a gente consegue ver esse fluxo de caixa livre aqui. Então, além de 2027, um detalhe que eu já falei várias e várias vezes, né? Em 2027, ela vai ter uma capacidade produtiva de EBITDA ainda maior. Ela estava projetando 9,7 bi de EBITDA para 2027, através das suas entregas dos CAPEX que ela fez, né? Plantas novas surgindo e tal, 9,7 bi. Talvez o ano 2027 seja o ano da virada para a Klabin, né? 9,7 bi de EBITDA, hoje está na casa dos 6,6. Então seria uma diferença gritante, né? 33% a mais de EBITDA, geraria 33% a mais de fluxo de caixa livre se o CAPEX continuar igual, que a tendência é diminuir um pouquinho o CAPEX, porque afinal ela vai considerar mais desalavancagem nesse momento. Se diminui a alavancagem, a gente tem ganho também no Equity Valley. Então é aquele raciocínio que você tem que ter. Pô, não é a melhor empresa para aportar nesse momento. Só se eu confio bastante na empresa, na gestão, acredito que ela vai caminhar sim para aumento do EBITDA, melhora desse cenário macroeconômico, num espaço de tempo menor do que 3 anos. E aí vai ser um investimento mais longo mesmo, tá? Vai ser um investimento que você vai colocar o dinheirinho hoje para esperar resultados em 2, 3 anos. E esse resultado em 2, 3 anos tem que ser superior a 20, 30, 40% para poder fazer sentido a alocação do capital hoje. Então, primeiro ponto, deveria ser uma parte pequena da sua carteira, e segundo ponto, você tem que fazer conta direitinho para ver se você quer entrar nisso. Potencial de rentabilidade tem, porque a gente tá vendo a Klabin bem exprimida. Potencial de rentabilidade tem. O problema é quanto tempo vai demorar para essa rentabilidade vir. A gente não tem bola de cristal, não sabemos até quanto tempo o dólar vai ficar 4,80, não sabemos até quanto tempo a celulose vai ficar precificada no jeito que tá, a gente não sabe se isso é o novo normal da celulose. Então perceba, tem que ser um pedacinho pequeno da sua carteira mesmo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se foi esclarecedor para você, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, que eu te prometo que todo dia eu te ensino um trem novo, meu amigo. Falou!